Muito bem, pessoal. Estamos começando um podcast aqui da Pax Empreendimentos. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host, quem conduz o podcast aqui, quem vai fazer as perguntas para vocês, vai ajudar a gente a se manter no tempo. Estamos com uma mesa cheia aqui hoje para falar sobre um assunto muito legal. Eu já me apresentei, então sou o Johnny. Eu quero que você se apresente também, Rodrigo, para quem está ouvindo apenas em áudio, aí, quem que está aqui do meu lado para fazer esse podcast. Show, eu sou o Rodrigo, então sou um dos diretores da Pax, sou engenheiro civil e a Pax vai ser a empresa que vai fazer a administração aí da obra da igreja. Maravilha. Aqui do outro lado da mesa, para quem está vendo agora, né, a gente também está gravando em vídeo, o padre Dom Anderson se apresenta aí para o pessoal. Olá, eu sou Dom Anderson, à frente dessa obra Servos de Maria, como religioso e outras atividades também pela cidade. Eu sou historiador, atuo também na universidade, como professor em algumas instituições, outra como técnico, enfim. E agora com esse desafio da construção da nova igreja Santo Expedito. É isso aí, já entregando um pouquinho do conteúdo que a gente vai falar aí. Do lado do padre aqui, Dete. A Dete não precisa se apresentar, né, pessoal? Só digitar no Google lá que vai aparecer um monte de vídeo, um monte de coisa. A Dete é uma figura pública, né? Mas beleza, para algum ser dessa cidade que ainda não te conhece, Dete, bastante. Se apresenta aí, faz favor. Rodrigo, primeiro prazer estar aqui. Rodrigo, Johnny, Naila, mãe da Teodora, Dom Anderson e pai da Teodora. Carla, prazer a gente estar aqui. Bem, eu amo comunicação, todo mundo sabe, né? E hoje eu digo que eu sempre quis dizer que eu sou do lar, mas não consigo mais dizer que eu sou do lar. Faço parte da associação da igreja, que é um foco que eu coloquei em uma meta o ano passado na minha cabeça. Então, eu sou presidente da associação da igreja, sou presidente da associação Recomeço, que é uma associação beneficente, e estou por aí. Para quem quiser, quem precisar, só bater na porta. Maravilha. Naila, quem é a Naila na fila do pão? Eu sempre faço essa pergunta. Ótima, essa é ótima. Então, eu sou a Naila, eu sou uma das diretoras da Tumeleiro Arquitetura. Também temos um escritório já há 10 anos aí em Chapecó atuando. E nós recebemos esse convite com muita alegria para participar dos projetos. Então, a Tumeleiro elaborou, né, os projetos de interiores da igreja. E nós estamos juntos, dando suporte, aprendendo, auxiliando no que a gente puder. Então, estamos fazendo parte aí da equipe para que esse sonho se torne realidade aqui em Chapecó. Maravilha. E eu estou curioso aqui para saber, galera, de onde surgiu a ideia, quem que foi colando aí as primeiras pessoas, quem que foi articulando. Me falaram para gravar um podcast, aí colocaram os nomes aqui, eu olhei o Padre Dom Anderson, Dete, aí eu comecei a tentar ligar os pontos. Poxa, o que esse pessoal está fazendo? O que esse pessoal está fazendo? E aí eu quero entender, então, de onde surgiu a ideia e como é que está. Eu acredito que é importante a gente contar um pouquinho da história dessa comunidade Santo Expedito. Tá? O nosso endereço está na Rua Rio de Janeiro, 1169, lá no Alto do Presidente Médici. E a comunidade ela surgiu já há 8 anos, mais ou menos, no mesmo endereço. Naquele endereço tinha lá uma garagem. Os meus primeiros tempos de padre eu estive em Guatambu, lá na comunidade São Roque, e eu queria muito vir para Chapecó, porque a minha rede de relações, de pessoas e tudo sempre estava aqui. E me desafiaram, a congregação desafiou. Tá? Se tu criar uma comunidade nova, tu pode ir para Chapecó. E esse foi o desafio. Nós alugamos aquele espaço em 2016, se não me engano, e adaptamos. Imagina, era uma oficina mecânica, tá? Uma garagem, enfim, algo assim, passo a passo, sem público, o público chegando, as pessoas chegando aos poucos, um pouco desconfiadas. Será que é católica? Que igreja é essa? Enfim. Quando a comunidade já estava no auge, né, de funcionamento, com uma boa lotação e tudo mais, veio a pandemia e cessaram todas as atividades. Aí veio o desafio, talvez foi o maior passo, porque em comum acordo com o proprietário daquele espaço, ele decidiu vender o terreno com aquele lugar e o terreno anexo. Sem recurso nenhum, sem nenhuma, a não ser a fé,
A coragem. E sem a minha comunidade para dar o aval, porque estávamos fechados, estávamos na pandemia, né? Eu dei o passo de coragem e disse sim ao proprietário. E aí a gente foi à Caixa Econômica, conseguimos financiar. Eu tinha uma parte, a maior parte, eu tinha um apartamento também aqui no Médici, e que eu dei de entrada, né, no negócio para garantir aquele espaço. E durante a pandemia, então, foi construído a casa paroquial, nesse mesmo endereço. Porque o espaço que existia lá, que era uma antiga capela, depois podemos aqui colocar imagens, ele estava irregular, nem existia para a prefeitura, não tinha nem como regularizar. E já estava inadequado para o nosso uso, não tinha, né, também o conforto, acessibilidade, nada disso. No projeto que a gente apresentou para o financiamento da Caixa Econômica, nós decidimos pela demolição 100% do que tinha no terreno e começar do zero, com a construção no cronograma da casa paroquial e em seguida da nova igreja da Capela Santo Expedito. Passou a pandemia, eu passei a residir na casa paroquial em 2021 e retomamos as atividades, de novo improvisados na garagem da casa paroquial que existe lá agora, enfim. E o público voltou com uma maior intensidade e já a garagem não é adequada, enfim, para o público. E aí buscamos parceiros para o projeto, né, da nova igreja. Num primeiro momento, a arquiteta que fez a primeira versão até estava plausível, contemplava assim, a necessidade. No entanto, Dom Anderson, por ter dado aula em cursos de arquitetura, história das cidades, inclusive a História 2, que é justamente a história dos estilos das igrejas, né? Gótico, românico, até o moderno. Até eu estudei isso, pai. História do design aprende também. Bebe de todas essas fontes, né? Com certeza, história da arte pura, né? Inclusive, história da arte não é que chancherê, né? No design. Sim. Enfim, aí eu ia dormir e aquela sensação não era esse o projeto que eu sonhei. Porque eu já tinha passado por diversas igrejas, promovido reformas delas, e sempre era reforma, não era, não era um a projeto construção novo, dos né? sonhos, Claro. né? Na reforma a gente precisa também aceitar algumas coisas, né? Entender que a reforma tem suas condicionantes, limitações. Claro, e sempre foi esse sonho, né? De um formato de igreja, porque, pelo menos na minha concepção, claro que atualmente predomina na construção um estilo modernista, depois a arquiteta vai falar melhor, o engenheiro com a sua empresa que constrói, né? O modernismo da Bauhaus, de Le Corbusier, das linhas retas, do vidro, do branco, forma e função, branco, leve. Isso tudo. Muito bem, eu vou ficar... A gente vai ficar só ouvindo. Moça, hoje você Agora, só vai ouvir. E a primeira versão do projeto tinha isso, tá? Era um projeto mais modernista. E nesse aspecto, Dom Anderson é um pouco conservador, porque a liturgia que usamos é um pouco mais tradicional. E, portanto, a modelagem arquitetônica também, a plasticidade desta construção tem que fechar com o que acontece ali no espaço sagrado, com os ritos, com o uso, né, daquele ambiente. E aí, o projeto que já estava até aprovado na prefeitura, tá? Eu tive que ter a coragem de chamar a arquiteta e dizer para ela, olha, infelizmente não é o projeto dos sonhos, nós precisaremos cancelar o pedido da obra lá na prefeitura, porque vamos recomeçar. Aí, nesse meio tempo, apareceu o escritório da Isadora Foreste, que foi quem projetou o plástica, arquitetônico, né? Que é o né? arquitetônico, isso. Pois a Naila vai explicar melhor o que cada arquiteto formal, faz nesse... isso, Mas tá bem certo, pode seguir nessa linha de raciocínio. Enfim, e aí estamos nesse desafio, tá? Com um projeto que daqui a pouco também a gente vai mostrar e falar desses aspectos plásticos, né? Na minha cabeça, ou no conceito, né? Igreja tem que ter cara de igreja, tá? Com o telhado com uma inclinação adequada, com uma torre, com um sino, com as portas que não são góticas, mas remetem, né, ao arco ogival, né? aos céus. Né? Acho que a questão da simetria, tudo isso é bem presente, né?
Dom Anderson, essas características que você gostaria de trabalhar na capela, acho que elas são muito clássicas mesmo, né? Mesmo ela tendo um ar mais modernista e novo e leve, eu acho que acompanham o novo tempo, o novo momento, mas mesmo assim ainda trazem algumas características clássicas, né? Que a gente não perde o conceito. Isso, não chega a ser uma cópia de um estilo antigo. Isso. Porque se alguém da arquitetura está nos ouvindo agora, vai dizer, não, isso daí é uma cópia do passado, né? Um revivalismo. Não é isto. Tá? Nós trouxemos elementos do passado. Eu acho que a Isadora foi muito feliz, no projeto. na escolha dos traços. De algo que remete até o estilo americano da Little Chapel, né? Da pequena capela, porque é isso, pelo tamanho, pelas dimensões dela, não é uma grande catedral. É para ser, sim, uma igreja do bairro, uma igreja mais familiar. Mais aconchegante. E nesse ponto, igreja do bairro, você tinha o recurso, você poderia investir em outro local. Por que ela continua lá no Presidente Médici? E também explica para o pessoal se tem alguma ligação Santo Expedito com o local. Explica para o pessoal os motivos de se manter no local, lá naquele bairro, né? Naquele local. Bom, respondemos aos poucos, em partes, essa pergunta. Melhor dividi-la. A comunidade Servos de Maria, nós não estamos vinculados à mitra diocesana, somos católicos, de rito católico, não somos romanos. Não temos essa vinculação, porque alguns podem perguntar, mas puxa, lá está bem próximo no bairro, lá a Igreja Cristo Rei, por exemplo, algumas quadras, né? Então nós começamos essa obra como uma obra de evangelização individual da congregação e não ligado à Igreja Romana. Sim, o recurso ali não existe, né, Dete? Depois a Dete, como provedora maior, vai abordar qual é o milagre, né, econômico feito. O pé que Deus coloca o chão. Para a arrecadação dessa comunidade, dá dessa passo que construção Deus dessa chão, obra. né? Mas o fato de ficar nesse local tem toda uma história. Porque antes da pandemia, já na existência dela, teve muitas dificuldades de existência dessa comunidade. No começo, as pessoas desconfiadas, eu canso de contar que eu celebrei, e que não tinha ninguém, tinha a coroinha que ajudava na missa e a mãe dela, em muitas celebrações. E uma conversa muito franca do padre com o Santo Expedito, né, brabo até, se tu quer que eu fique aqui, dê um jeito, né? Começa a me ajudar. Explica para quem não entende de santos quem é o Santo Expedito, né? Perfeito. E também como que eu escolhi esse santo para essa comunidade nova. Quando eu escolhi, aliás, eu não escolhi o padroeiro, tá? Nós alugamos aquele espaço, começamos as celebrações, aliás, já estava prestes a começar as celebrações e não tinha um padroeiro ainda. Naquela semana me chamou um casal para conversar, que o filho estava tendo problemas, não conseguia se formar na faculdade, era no direito, se não me engano. Se ele está nos ouvindo, até vai saber quem é. Aí eu tive uma conversa e ele contando, né? Olha, estou com uma vida um pouco enrolada, já há uns 6 anos aí no curso de direito, não consigo terminar TCC, o estágio enrolado. E eu, assim, sem muita ideia do que dizer de aconselhamento para aquele rapaz. E aí nas minhas coisas tinha um santinho, aquele bem clássico do Santo Expedito, que se distribui em tudo que é lugar. E eu lembrei da história dele, tá? Porque este santo foi o santo também da procrastinação, de empurrar, de deixar as coisas para amanhã. E aí eu contei a história dele, aquele rapaz ficou bem empolgado, e aquele santinho eu dei para ele, faz a novena aí, que é o santo das causas urgentes. Urgentes. Eu sempre pensei que é impossíveis, não, é urgentes. Não, é das urgentes. Isso, e aí, das causas urgentes. Rapidamente ele terminou aquele TCC, tá? E aquele dia eu fui para casa com essa sensação. Não é que eu vi nada de sobrenatural. Foi essa intuição. Eu creio que é Santo Expedito que vai ser o padroeiro aqui. Síntese, tu me perguntou a história. Santo Expedito era soldado do Império Romano, tá? Século IV, época da perseguição. Comandante da 12ª Legião Fulminante. Puxa, para um romano ser comandante no exército era um alto cargo, ele estava com a vida ganha. Milhares de homens sob o comando dele na região de Melitene, mais ao norte do Império Romano. E ao norte da África, aliás. Enfim... E este santo, ele não era santo, ele era o comandante Expedito.
Ele tinha o desejo de se converter ao cristianismo, mas tinha medo por conta das perseguições. E ele próprio, como comandante, estava perseguindo os cristãos. Ficava adiando a conversão dele para amanhã, outra hora. E uma noite ele acordou no acampamento decidido é hoje que eu vou me converter ao cristianismo, aceitar Cristo e não mais aos deuses do Império Romano. Saiu do acampamento para fazer uma meditação e apareceu um corvo, né? Um animal, uma ave de rapina que se alimenta de vísceras, de carne em putrefação. E aquela ave, que não representa nada de bom, pulava diante dele e gritava cras, né? Que é o ruído do corvo, e que no latim cras significa amanhã. Tá? Ou seja, e naquele momento ele entendeu que aquele corvo, mais uma vez sugerindo a procrastinação para amanhã, empurra para frente, poderia ser o espírito do mal, o demônio, querendo que ele não se convertesse mais uma vez. Aí ele pisoteou o corvo e disse: é hoje. Né? Tanto é que na cruz de Santo Expedito está a palavra hoje. Hoje, tá no português, hoje. Então ele é o santo das causas que não podem esperar. Mostrando com esse gesto, olha, primeiro a mais urgente é a nossa conversão, todas as outras são dadas por acréscimo. Então ele é o santo das causas rápidas que não podem esperar, é hoje. Falando em causas rápidas, coisas que não podem esperar, obra, né, Rodrigo? Obra atrasa, o cliente não pode esperar, tem tudo a ver, né? Então o Rodrigo pode falar um pouco sobre como é o trabalho da Pax nessa história, como é que vocês entraram nessa história, e conta também, estou curioso para saber quando chegou isso para vocês, né? Como é que foi aceitar esse desafio? E temos mais uma história legal depois para contar para fechar. Do Santo Expedito, acho que ela tem uma história boa para contar. Cara, acho que a situação da igreja vem em várias situações, assim, né? A primeira, nós somos uma empresa jovem, né? Que está aí fazendo 4 anos de mercado esse ano, com um crescimento exponencial, né? Então a gente cresceu muito rápido e chega um momento que tu começa a olhar para outras coisas, né? Então as coisas começam a acontecer, dão certo, tem problemas para resolver, né? Mas acontece muito rápido. Então a situação da igreja vem também como um pro bono para a empresa, né? Para a gente também devolver para a comunidade o que está acontecendo para nós aqui dentro, né? Então quando veio essa solicitação já de pronto, a gente falou que ia atender, né? E portanto, mais que a gente esteja com as equipes, né, todas sobrecarregadas, porque uma empresa, quando ela cresce muito num curto período de tempo, ela tem essa dificuldade de... A dor do crescimento. A dor do crescimento. De conseguir adaptar e treinar as pessoas para isso. Mas a gente, vamos colocar essa obra embaixo do braço e vamos resolver, né? Um pouco por isso e um pouco também por a gente acreditar no conservadorismo, né? Então, que Legal. A gente vê que as coisas têm acontecido, né, umas coisas muito diferentes aí com essa nova geração. A gente é novo, né? Então somos um casal jovem, eu e a Naila, né? Então, mas a gente vê muita coisa acontecendo. A empresa é jovem e também tem muitos funcionários jovens, né? Então, tudo que a gente vê acontecendo, a gente vê que o conservadorismo é uma saída, assim. Eu penso que o mundo chegou onde chegou hoje muito pelo conservadorismo. Eu acho que a Igreja Católica tem um papel muito importante nisso. Então, essas duas coisas, tanto a situação desse pro bono, de voltar para a comunidade, o que tem acontecido com nós, e também de acreditar muito no papel da Igreja Católica, né? E também na figura do Dom Anderson, né? Quando tu conhece um padre carismático desse, né? que é legal de conversar, que é um cara descontraído e tal, ele acaba contagiando todo mundo e todo mundo abraça a causa dele, né? Então, eu tenho certeza que a igreja vai ser um sucesso, né? Que a gente vai aí arrecadar os recursos que a gente necessita, e do que depender da obra aí a gente vai fazer o máximo possível, né, para terminar no prazo, dentro dos custos, né, no menor custo possível e entregar aí o melhor trabalho possível. Maravilha. E olha só como isso mostra uma outra face, né, do voluntariado e do próprio ajuda para o social, né, devolver para a comunidade, porque as pessoas pensam dar dinheiro. Mas nem sempre é o dinheiro que resolve, claro. Né? Nesse caso, um serviço que é um serviço muito qualificado de engenharia, arquitetura, para chegar naquilo que é a ideia, né, final do padre, é uma maneira de se doar também para a comunidade. Então, é para as pessoas perceber que também no seu papel de profissional elas têm a capacidade de não dar apenas dinheiro, né?
e sim um pouco do seu trabalho também. Né? Interesse, Exatamente. vontade, né? O bem-estar de tu dedicar o teu tempo, eu acho que ele é até melhor do que quando tu desprende o dinheiro, assim, né? Então, a situação de tu fala pra ela que a gente tem que fazer mais disso, né? De dedicar mais tempo à comunidade, mais presencialmente, né? Não através de recursos, assim, porque eu acho que isso também faz a diferença, né? Tem os filósofos que dizem que a felicidade está só na vida dedicada ao outro, né? Então, acho que essa dedicação também é um propósito de vida que a gente precisa seguir, né? Mas Claro, a gente... desculpa. Seu tempo... Mas assim, Rodrigo, lindas palavras tuas mesmo. Mas a gente tem esse reconhecimento que esse trabalho, esse reconhecimento e esse respeito, que esse trabalho deles é dinheiro também, porque se eles não o fizessem, né, estariam faturando outro cliente, mas é dinheiro. Então a gente tem, sabe, é muito bom ter essa doação, mas a gente tem esse reconhecimento, né? Tem esse entendimento, né? Isso. E eu acho que demora um pouco também pra gente entender isso, né? Eu acho que isso é com o passar do tempo, assim. Às vezes, no começo da empresa, no começo do trabalho, a gente tá tentando achar o lugar no mundo, né? Na sociedade, na cidade, enfim. Então, eu acho que a gente conseguiu entrar nisso cedo, assim. Cedo. É muito bom se sentir assim, nessa fase. Não esperar aquela máxima que quando eu ficar velha eu vou fazer... E legal o trabalho voluntário. Não, isso que o Rodrigo falou é essencial, é muito bacana. E é cedo, né? Muito bom, porque já é uma visão que chegou rápido. Sim, a empresa é nova, eu estava falando com o Rodrigo antes, e é cedo justamente para trabalhar esse cunho social, e isso mostra também para os colaboradores o valor que a empresa tem. Claro. Que é os valores que ela olha e preza, né? Claro. Porque isso engaja melhor. É diferente da empresa que diz, não, a gente ajuda, a gente vai, mas não faz. É melhor você fazer do que falar, né? Então, aqui a gente tem a prova de que é alguém que está fazendo. E é toda uma equipe envolvida, né, Johnny? Veja, a gente tem, né, muitas pessoas envolvidas. Não é o Rodrigo, a Naila e a Isadora, né? Não. São várias pessoas, né? São outros profissionais que estão junto com a gente dentro das empresas que também estão disponíveis, atenciosos, cuidando, trabalhando, enfim, né? Isso eu queria justamente... remeter um pouco o passado de como que eram construídas as capelas na época da colonização, né? Eu estou produzindo aí o livro do Frei João, que foi o que esteve à frente da construção da catedral, do seminário, dos colégios religiosos. E depois a geração seguinte, né? Então era muito no voluntariado das pessoas doarem. As casas eram construídas, né? Entre vizinhos, eles se ajudavam para construir as em casas. forma de mutirão. Exato. E sem planejamento. No entanto, estamos no século XXI. Então, tu não tem ideia da alegria que eu fiquei quando a Pax se dispôs, quando a Tumeleiro se dispôs a fazer parte desse projeto, quando a Isadora, com a arquitetura, decidiu fazer parte desse projeto. Ou seja, mostrando também que, embora a igreja é uma instituição bimilenar, mas ela se atualiza, embora com um conceito sim mais tradicional de liturgia, de valores, mas está sendo inovadora a construção de uma capela com uma empresa jovem com toda a tecnologia atual, e veja só, depois eles vão falar o quanto eles se preocuparam, inclusive, com o conforto, porque nas capelas antigas, não, bastava não chover dentro, juntava o povo, não precisava aprovar em lugar nenhum, tinha que ser aprovado era pelo padre, né? Enfim, não tinha os órgãos todos da burocracia. E na atualidade... por exemplo, a Pax, todo mundo que chega lá na comunidade, eu faço questão de dizer, né, que a Pax que está à frente da obra. E aí alguns que conhecem a Pax dizem, não, eles estão construindo a torre, não sabia que eles construíam igreja também. Sim, a igreja. Por coincidência, o primeiro edifício entregue da Pax, hoje a gente tem casas somente entregues, né, porque o edifício tem um ciclo maior, né. Ele é uma quadra de distância da igreja, né? Então, por coincidência do destino, tem mais essa, né? Provavelmente os moradores vão ser nossos paroquianos, né? E falando tecnicamente, pessoal, os desafios aí, porque Bauhaus, né, já dizia, a forma segue a função, ou seja, a forma só vai fazer aquilo que a função diz, ou seja, tem que servir para abrigar pessoas, mas hoje a gente está num nível que tudo é experiência, não é mais forma assim. Segue função, né? Não. Então explica um pouco como que é esse desafio de
no caso de você, né, que faz os interiores, trabalhar esse recheio dentro da arquitetônica? Na verdade, a Bauhaus é uma das primeiras escolas que a gente estuda, né, na arquitetura. E a questão da forma segue a função é um pensamento quase que simplório, né? Hoje em dia a gente não tem nem mais como justificar isso para um cliente. Então, é claro que as coisas vão se renovando e eu acredito que até o evento pandemia mudou um pouco isso também na nossa cabeça como profissionais de arquitetura, né? A ideia da arquitetura, ela surge no início de um abrigo para se abrigar dos bichos, da chuva, da noite, do frio. Então, com o passar do tempo, a gente começa a entender que a arquitetura é exatamente essa experiência, é o todo, né? É você viver um lugar. Então, para nós também é um desafio entender que o Dom Anderson vem com um projeto arquitetônico pronto, que já tem uma linguagem, uma ideia, né, uma intenção, e dali para frente a gente precisa, então, seguir o mesmo caminho, a mesma linha de raciocínio, mas o interno é a cereja do bolo. Digo pra ti, viu? Quando ela me mandou ao interno, eu chorei. É instagramável. Massa, a gente vai aproveitando. Hoje em dia o forte. interno é a cereja do bolo. Porque você precisa que as pessoas também se sintam acolhidas, felizes, com bem-estar. E a gente precisa que a pessoa vá buscar esse abrigo, esse acolhimento, essa proteção, esse calor, digamos. E isso existe ali dentro, né? A gente visita... Nossa, nós já visitamos quantas igrejas. Acho que durante o curso, conhecer, durante a vida... Enfim, dentro da arquitetura eu sempre falo que a bagagem cultural do arquiteto é o que traz, né, cancha para fazer projeto. Que é viajar, conhecer, enfim. Então, quantas igrejas que a gente entra e são frias... Né, Dom Anderson, veja, são enormes. Eu acho que essa questão só dessa figura enorme, são templos, e justamente o contrário a gente queria na capela. Exatamente o contrário. A gente queria que a pessoa se sentisse acolhida, não talvez com essa sensação de... Intimidada. Não sei, me parece até uma coisa... a gente se sente pequeno num Sim. lugar muito grande ou muito frio, não é? E na atualidade é muito... E a pandemia acentuou isso, Claro. das pessoas se A sentirem... solidão, né? Talvez. Até uma celebração religiosa, querer uma intimidade maior, por exemplo, dos meus batizados, né? Que nunca mais aqueles batizados coletivos grupo. com um monte de gente, um monte de criança chorando depois da pandemia. Tá? Ou seja, e uma capela... Porque essa é a ideia de capela, não é uma catedral. Tá? Uma capela é intimista, menor, é mais familiar. intimista, familiar, isso A gente mesmo. quer... E assim, claro que existe, né, uma outra demanda, porque o Dom Anderson... Ele tem uma fama, né? Vamos entregar, Dete? O dom da selfie. O dom da selfie e o dom casamenteiro. O dom da selfie. O Dom Anderson como ele é essa figura, né? Que a gente gosta tanto. Ele tem esse carisma e as pessoas querem realizar casamentos, batismos, enfim, com ele. Então, a gente também precisava que esse lugar desse essa cara de alegria, de beleza, né? Eu acho que a estética com a função, o acolhimento, esse calor humano. Então, a gente colocou muita madeira, as esquadrias são azuis, a porta é azul, as janelas são azuis, é super diferente. Então, o revestimento de piso, ele vai ser um revestimento totalmente diferente do que se encontra nas igrejas até hoje. A gente tem caibros de madeira, iluminação com fita de LED. A gente tem, assim, N elementos super atuais. Os próprios bancos, a gente desenvolveu eles com desenhos próprios e autorais para que eles fossem iluminados embaixo. Então, são elementos super modernos, diferentes, né, e estilosos para um ambiente conservador, tradicional, digamos. Tradicional. Né? Tradicional, acho que é uma palavra melhor. Então, a gente ficou muito feliz, porque quando tu vai fazer um projeto que também
agrada você, também é um presente, né? Então, tem essa cara aí. A gente vai mostrar algumas imagens, acredito que vão... Sim, a que gente vai colocar na vai tela. ver. Mas a gente está muito, muito feliz, muito satisfeito por ter entrado nessa turma. E vamos dar o melhor. Vamos pedir para a Dete falar quais são os próximos passos da organização aí, em que pé que está essa organização toda. Aliás, Johnny, seria interessante ela contar como é que ela entrou nessa. Como você veio parar aqui? Como eu vim parar aqui? Eu falei, vocês já ouviram essa história aí, né? Na verdade, eu acho que a pandemia trouxe muita coisa boa para a gente. Apesar de todo o pânico, de toda a estrutura que a gente passou, tudo que a gente passou, ela trouxe muitas coisas boas, entre elas as renovações, né? E eu, na época de pandemia, com medo, como todo mundo, um neto para nascer, um marido que ia colocar marca-passo, tinha que ocupar meu tempo, apavorada, construí uma capela lá na minha casa, eu e os meus funcionários, com telhas, né? A base dela de telhas, enfim, fazendo assim, na loucura. Eles diziam, como que a senhora quer, dona Dete? Não sei, vamos fazendo. Como é que a senhora quer as paredes? Eu amo Casa Pueblo, né? Então eu sei que lá fizeram com a mão, fizemos tudo igual. Né? Como é que a senhora quer? Não sei, vamos indo. Pintei, enfim, branca e azul, que é da Nossa Senhora das Graças. Nesse meio tempo, uma colega comum me chamou no Instagram, Dete, o Dom Anderson quer conversar contigo. Quem é Dom Anderson? Padre. Eu digo, putz, eu vou fazer uma capela agora. Não é para eles virem me encher o saco, né? Ele já vai querer vir usar minha capela. Eu fiquei. Aí ele me chamou. Dei um tempo, não dá para a gente se visitar em função das visitas e tal. Vamos dar um tempo. Ele me chamou. Conversamos. Eu fui colocando diariamente, né, o passo a passo e ele acompanhando. Ele disse, eu estou acompanhando a tua capela e tal, eu gostaria de benzê-la, né? Eu digo, agora o que eu faço com esse padre? Eu digo, olha, Dom Anderson, vamos esperar, né? A gente não pode fazer visita ainda e tal. E fui investigar, né? Nesse meio tempo que eu disse para ele que não queria, né? Que era para esperar, eu fui investigá-lo. E eu já falei e repito, o que é mais marcante, que está num quadro que a gente deu para ele agora, que ele tem comecei a olhar o Instagram, vi que não era católico romano, que era católica, mas não, né? Que ia muito à rua, que ia fazer casamentos, que ia fazer, quer dizer, saía de dentro da igreja, né? Que é a igreja que não havia, né? Que é a nossa garagem. E aí eu fui pesquisar, cheguei cheio de fotos de casamento e festa, blá, blá, cheguei numa cena que me marcou muito, que era um altar lindamente pronto para uma cerimônia, com todo o ritual ali, né? E na frente de uns escombros, sabe? De uma parede desmanchada, que era a antiga igreja. Eu acho que é esse o cara que eu vou aceitar vir aqui na nossa igreja, tá? Aí passou, comecei a acompanhar, comecei a curtir e tal. Daí ele foi batizar o meu neto, que nasceu, que graças a Deus deu tudo certo. Que isso já tem quantos anos? 2020, né? 2003. 2020. 3 anos. João, 3 anos e meio. O João tem 3 anos. Aí ele foi batizar o João. Daí batizou o João, a gente fez a surpresa. Meu filho casou com a minha nora sem ela saber, foi uma surpresinha, papapá. E ele almoçou conosco. E eu disse, e ele contando da igreja, como é que estava acontecendo, que a igreja nossas cerimônias hoje são feitas numa garagem. Para a Naila, que já sentou nas cadeiras de plástico, fazer o que ela vai fazer dentro da igreja, é impagável para nós. É impagável. E aí eu sentei ao lado dele, ele me contando e tal, daí ele disse, eu disse, Dom Anderson, o que o senhor precisa de ajuda para a gente ajudá-lo agora? Ele me disse o que fez eu decidir acompanhá-lo a partir de então. Ele me disse, Dete, lá eu não quero ajuda, porque a casa canônica é a casa onde eu vou morar. Então, ali é meu, ali é responsabilidade minha. No momento que nós começarmos a fazer a igreja, daí eu vou precisar de ajuda. Bom, daí isso foi o martelo, né? Porque daí eu decidi ajudá-lo. Aí comecei a frequentar a missa, ele foi lá em casa, a gente fez vários eventos. Acabou que a Bonita é presidente do conselho, que manda no dinheiro e tudo mais. Que foi uma imposição, no caso, né? Ele diz, você faz isso, você faz aquilo. E a gente começou a reunir, Johnny, muita gente na volta da gente, né? Muita gente boa, né? Muita gente boa, na mesma energia, né?
Aquela frase do livrai-nos do mal é perfeita, né? Então a gente tem muita gente boa, muita gente disponível, as pessoas vão acompanhando, veem que o trabalho é muito sério e muito firme, né? De muita responsabilidade. E a minha função, então, enquanto presidente, é arrecadar verbas. Então, eu organizo junto com a nossa equipe, que é o Servos de Maria, que daí a gente criou o Servos de Maria, onde a gente tem presidente, vice-presidente. Somos presidente da associação em si. Mas aí o nosso Servos de Maria, a gente promove eventos, que é o que a gente pode fazer. Para viabilizar a construção. Para viabilizar, né? A gente acha que a gente está milionário, né? Mas a gente não está. Então, a gente tem que buscar esse recurso. Mas a gente acredita muito no projeto em função de que é um projeto lindo, que a sociedade está acompanhando, que é um projeto sério. Inclusive, eu até digo às vezes para o Anderson, a nossa igreja é uma igreja que esquece de pedir dinheiro. Ele não cobra dízimo. Se você quiser dar, você dá. Então, assim, chegar um momento que a gente tem que pedir, né? Mas as pessoas estão sendo muito generosas, né? A gente já tem muito material para a obra. Então, a gente tem certeza. Eu jamais, no meu melhor sonho, imaginei que eu estivesse envolvida na construção de uma igreja. E se você for perceber, você veja as pessoas que se juntaram em volta dessa igreja. Então, a gente tem uma função, né? E a nossa função agora, então, a partir deles, é bater as portas. Eles vão nos orientando, nos dizendo, precisa tanto de tijolo, tanto de cimento, tanto disso, e nós vamos até a comunidade buscar. E vamos levantar essa linda igreja. Maravilha. Para quem está assistindo, quem está ouvindo, a gente está gravando aqui início do ano, né? Mais ou menos dia 10. E aí, qual é o cronograma, né? Quando começa? Já começou? Na verdade, na semana passada, né? Eles passaram para a gente a parte cinza, né, Naila? Que chama a parte cinza, né? Que é estrutural. Isso. Estrutura, alvenaria e revestimento externo e interno, né? Então, seria um reboco, né? Então, quando o Rodrigo falou antes que depende do tempo, vai ter dias que a gente vai torcer que o tempo atrapalhe, entendeu? Claro. Para a gente ficar mais tranquilo em relação à obra. Mas, de verdade, assim, a obra não me preocupa, porque a comunidade está ansiosa, esperando. A comunidade que eu digo, a comunidade pra poder chapecoense, ajudar realmente, não a né? comunidade do bairro. Eu acho a que comunidade chapecoense. Eu acho que vocês estavam até ansiosos para poder ter pra essas gente respostas. Isso, que daí a gente agora pode responder. As pessoas pedem para ajudar e a gente não tem como. Então, agora a gente já fez o tapume, para nós já foi um grande passo, né? Fechou a área. E agora, então, a gente vai começar essa parte. E a parte dos Servos de Maria, além do porta a porta, do individual, nós temos 3 eventos no ano que a gente busca dinheiro. Que o próximo é a pizza, né? Que a nossa pizza é extremamente tradicional e deliciosa. Temos a festa junina, que já marcou o bairro, né? Já marcou a comunidade, que a nossa festa junina é muito bacana. E daí temos o Alto do Natal, que é o 4º ano já, esse ano agora que entra, o 4º ano que a gente faz. É o 4º Alto de Natal que a gente vai fazer, com isso a gente busca verba. Fora os carinhos das pessoas, de contribuírem, né? De virem com material, com dinheiro, enfim. A comunidade que eu digo, Johnny, não a comunidade do bairro. A comunidade do bairro, a comunidade como um todo. A sociedade. A sociedade chapecoense está aguardando para colaborar. Então, isso é muito bacana. É muito bacana e vai ser um marco, né? Tanto para o bairro, para o bairro, quanto para a gente, eu acho, na vida da gente principalmente. Porque a gente não está aqui só, porque eu já disse várias vezes, disse no nosso evento e digo lá na igreja, quando o nosso amigo nos faz falar, a igreja não se faz só com dinheiro, a igreja se faz com pessoas. Aliás, ela é feita com pessoas, o dinheiro depois vem vindo, né? Eu digo no dinheiro no sentido de quando a gente tem que buscar valores, viabilizar. Mas a igreja é feita de gente, e a nossa igreja está cheia de gente, cada vez mais. Vai ter mais trabalho, né? Porque vai ter que fazer missa mais seguido, mas isso é um problema que ele foi buscar, um problema bom, né? Porque a nossa igreja é linda, maravilhosa, mas ela nasce pequena, graças a Deus, porque é muita gente que a gente tem na igreja hoje. Essa abrangência, né, que tu falou, Dete, que embora esteja no bairro, ela não é do bairro, ela é regional. Quando reabrimos depois da pandemia, foi uma surpresa. Tem famílias de cidades vizinhas que matricularam as crianças na catequese e vêm aos sábados trazer as crianças de outras cidades, de Guatambu, de Paial, de Xanxerê,
para a catequese aqui porque se identificam com esse projeto, com o nosso estilo, com a nossa metodologia. Enfim, é o alargar a tenda, né? Que nós chamamos, né, Dete? Alargar a tenda. Embora é uma capela, mas que ela tem uma abrangência, né, regional, eu diria. Maravilha. Eu tô curioso para saber aqui desafios técnicos, galera, Naila e Rodrigo, como é que vocês casam aí estrutural com arquitetônico, a parte de fora, a parte de dentro. Quando eu ouvi você falar sobre o arquitetônico, eu estava pensando que a parte externa ela vende, né? Claro. E aí quando você entra, vamos ver se entrega. É verdade. E elas têm que conversar as Elas duas têm que coisas, conversar. né? Como funciona? Normalmente a gente tem bastante cuidado com essa relação, porque a parte formal, ela é externa, né? Plástica, enfim, ela é um projeto autoral de um escritório de arquitetura, de um profissional, enfim. Então, a parte interna, ela não pode ter interferência na parte externa. Então, a gente recebe o projeto e vai, né, conversar, se adaptar, enfim, de forma que não atrapalhe a plástica. Mas também, claro que a gente tem que botar um pouco de criatividade ali dentro, né? Enfim. Então, a parte dessa compatibilização é feita pelo profissional que vem atrás, que no caso fomos nós, né? Então, a gente recebe o projeto vai para aprovação dos órgãos pelo escritório que fez o formal arquitetônico, e a gente vai trabalhar dentro com materiais, com mobiliário, né? Revestimentos, enfim. E depois esse projeto nosso, mais o projeto arquitetônico, vai para a construtora, né? Vai para a empresa que vai gerenciar. Então, eles pegaram esses projetos aqui na Pax e fizeram a compatibilização dos projetos. E eles que tomaram, então, a frente das aprovações nos órgãos competentes e também da parte dos complementares, que a gente chama, que são os projetos que vêm junto com a gente, né? O hidrossanitário, o elétrico, estrutural, enfim, eles foram desenvolvidos aqui. Daí, a turma da engenharia da Pax entra em contato quando tem alguma dúvida, pontos de água. Até ontem as meninas me perguntaram sobre a questão dos pontos de água de jardim, como que vão ser, enfim. Então, isso é um combinado entre todos, mas a empresa que centraliza as informações para poder orçar. Então, foi aqui. O nosso trabalho são vários profissionais. A gente tem lá o profissional da arquitetura que fez a parte plástica externa, né, o projeto arquitetônico. A gente tem um engenheiro estrutural que vai fazer parte de sapatas, pilares, né? E aí tem um engenheiro que vai fazer a parte hidrossanitária e um engenheiro que vai fazer a parte elétrica. E mais, às vezes é o mesmo ou às vezes outro engenheiro que vai fazer a parte de preventivo contra incêndio. Então, são vários profissionais, várias disciplinas, né, que tem que conversar e principalmente que a igreja tenha a cara que foi projetada, né? A gente já tem uma premissa aqui no escritório, né, também já uma premissa de carreira, já como engenheiro, de reproduzir exatamente aquilo que o arquiteto projetou, né? Porque é uma arte, né? O cara projetou aquilo, a gente vai representar, né, daquela forma. Então, há uma conversa com ele, os detalhes, né? Hoje, a gente tem tecnologias que nos ajudam muito. Pouco tempo atrás, a gente tinha uma planta baixa em 2D, que era um desenho, né, numa folha de papel, e a gente tinha que imaginar como aquilo ia ficar. Então, tinha as várias disciplinas, que eram outras várias plantas, e a gente tinha que imaginar onde iriam ter as interferências, né? Então, era muito mais difícil para nós. O engenheiro tinha que ser muito mais experiente, porque tinha que imaginar que aquela viga de 80 centímetros, com aquele cano que vai percorrer um percurso, com uma inclinação de 1%, onde ele vai dar naquela altura da viga, né? Então, era muito difícil. Então, se o engenheiro não fosse muito experiente, a chance de dar problema em obra era muito grande. Hoje, a gente tem os programas que constroem a obra antes dela acontecer, né? Então, eles fazem um projeto 3D dessa obra, que a gente consegue fazer toda a visualização das interferências e como ela vai ficar. E aí, conforme as interferências vão acontecendo, a gente vai falando com esses diversos profissionais. Mas todo mundo trabalha no mesmo arquivo. Então, antes, cada um trabalhava no seu arquivo, né? Ia para a obra. Tinha que fazer funcionar. Tinha que fazer funcionar. Por curiosidade, é o BIM? É o BIM. É o BIM. É o modelo de BIM. Para a galera que está ouvindo, assim, mais tecnicamente, é um modelo que prevê muito do que pode acontecer de erro na execução, já prevê na parte de projeto, né? Então, faz com que a execução seja mais tranquila, né? Os erros no computador são bem mais fáceis. A tomada de decisão custam menos, né? É no escritório e não na obra. Porque já aconteceu muito
como engenheiro de obra, o encanador me chamava e deu um problema aqui, o que a gente vai fazer? Tu tem que tomar a decisão ali, que tu tem uma equipe de 10 pessoas que vai ficar parado enquanto tu pensa. Então, tu está sob pressão para tomar uma decisão errada é muito fácil, né? Então, quando a gente prevê no projeto, tu tem um tempo, tu pode conversar com outro profissional, né? Então, a chance de sair um trabalho melhor é bem maior, né? E a pergunta que nenhum gestor de obra quer ouvir: quando fica pronta a obra? Tem uma data, assim, uma previsão para o pessoal saber? Hoje a obra ela depende muito também do cronograma financeiro, né? Então a gente consegue elaborar um físico, né, com prazo curto, né? Mas a gente também precisa que o financeiro acompanhe. Então a obra teoricamente ela não muda de valor, de custo em relação ao tempo. Então se eu fizer em 1 ano ou em 2 anos ou em 6 meses, o custo é o mesmo, o que muda é o desembolso. Então, se eu fizer em 6 meses, o dinheiro que seria em 2 anos sai em 6 meses. Então, você tem que estar com um caixa maior, né? Falo sem falar ainda de custo do dinheiro no tempo, né? Falando somente de valor financeiro real. Então, vai depender muito do que a gente vai ter de recurso financeiro. Então, a gente está passando, né, para a comissão quais são os custos de cada etapa, né? E pedindo autorização para executá-las, né? Então, conforme for sendo autorizado, a gente vai executando as etapas. Então, acho que não tem um prazo fechado hoje. Talvez a gente tenha uma meta, né, Dom Anderson, que pode... Na verdade, nós não temos um tempo, nem pensamos nesse tempo, porque, na real, a gente não tem o dinheiro da obra, entendeu? É uma obra que vai se construir aos poucos, conforme vai entrar, porque não existe um dinheiro, um financiamento, não existe. A obra vai ser feita pela comunidade, pelos nossos eventos, pelos auxílios. Agora que vai começar a captação dos recursos para poder... Então, nós nisso, até né? não temos a preocupação de dizer, daqui 1 ano, ou daqui a pouco vai dar, né? Daqui a pouco... E conforme a obra vai acontecendo, as pessoas vão se empolgando, né? A gente claro, até a pessoa vai vendo que ela está ajudando ali, no né? nosso mercado, a gente vende mais quando a obra está em andamento, quando ela está rodando. Então, Exato. isso também atrai as pessoas, né? Começa a ver que aquilo não é só mais uma ideia. Nós real, mesmos, dentro da igreja, por orientação do Dom Anderson, o Dom Anderson falou, não, vamos parar de fazer evento, vamos parar de pedir dinheiro, porque fica até feio para a gente, está pedindo, e a coisa não começou, aparece. né? Como as pessoas são acostumadas com outros tipos de atitudes, podem nos julgar da mesma forma. Verdade. Então, não. Então, agora, a partir dos tapumes, já ficamos felizes. Agora, vamos fechar a parte cinza, a hora que ela começar. É mais fácil eu vender a obra, né? Claro, é mais fácil eu vender o nosso projeto sabendo que ele está sendo... materializa. E agora os ritos, né, que acompanham o início das obras, né? Então, agora nas fundações, por exemplo, é uma tradição antiquíssima. A pedra fundamental, né? A bênção da pedra fundamental de uma igreja, tem um rito próprio, aí sim a gente chama comunidade, pode até gravar e publicar depois. Que legal. Né? Nessa ocasião, além da pedra fundamental, que é uma pedra em específico para simbolizar o início das obras, tem uma tradição da cápsula do tempo. Então, a gente pega um tubo de PVC mesmo e as pessoas podem trazer o que elas quiserem para colocar nessa cápsula do tempo que vai ser concretado lá na base da obra. Chave, medalha, fotografia, bilhetinho com o nome das pessoas da família. E isso é concretado lá na base da obra. Sabe? O nome no mel, tá, né? Esse é um dos ritos que vai dar início agora, o start da obra, né? E a partir daí vai correr o tal do livro ouro, né? Que é um livro que eu prefiro chamar de livro das orações perpétuas. Então, é um livro de capa dura, onde todas as doações serão anotadas, não para a contabilidade. Ali é para um sentido religioso mesmo. história, né? Isto, o nome da família, o que doou. E depois que as obras estiverem finalizadas, e aí sim o último elemento do interior, Naila, é o altar. Tá? Quando a igreja está completada, a consagração do altar. Junto com a pedra d'Ara, que é uma pedra que leva a relíquia dos santos, e que eu vou ter uma história bem curiosa para contar da nossa pedra d'Ara. Não agora, não é o momento ainda, vou deixar o suspense Mas viu, no ar. Johnny, como é interessante para nós, como cada área, cada projeto tem muito significado. Envolve um mundo novo. Sim. É incrível, assim, é muito incrível. Às vezes a gente entra de gaiato no navio sem saber o que vai acontecer e olha só Nesse que incrível, universo. né? E esse livro
ele será sepultado, como se o altar fosse um túmulo, né? Tá sepultado ali. Esse livro ele vai ser sepultado debaixo da pedra do altar para receber orações perpétuas. Pra Ou seja, sempre, todas as pelas missas da eternidade famílias que se foram envolveram. celebradas ali, todas as famílias que doaram, que ajudaram, que contribuíram com um tijolinho ou com muito É uma trabalho, bênção eterna. como os profissionais que deram o seu trabalho, Viu? vão estar recebendo as missas eternamente ali. Legal, legal. Muito diferente isso, né? Muito diferenciado. É quando você falou, Naila, sobre não ser mais somente um espaço para abrigar pessoas, né? Não ser somente a forma segue a função, ou seja, a função de trazer muita gente aqui dentro. Como se quantidade significasse alguma coisa, né? Claro. Aqui a gente está falando de uma certa qualidade, né? É diferente de ter quantidade. Então, tem mais alguma curiosidade, mais algum outro elemento que vocês acham legal trazer? Alguma coisa que foi pensada diferente? Aquilo que você falou, manter a tradição, mas trazer a tecnologia junto. Tem mais algum elemento que vocês lembram? Claro que sim. Um dia calor... João, me metendo na frente da arquiteta, mas veja só. Uma semana de calor como nós estamos vivenciando. Você imagine numa celebração lotada, né? Uma coisa que... com 15 roupas. Todas as camadas de pano no altar. Uma coisa que sempre me irritou desde que me tornei padre, além das vestes todas que a gente usa no verão durante a celebração, é um monte de ventilador fazendo um barulho ensurdecedor e atrapalhando a celebração. Então, uma das coisas que eu pedi para a equipe foi a climatização. E um outro elemento é quando a gente adapta, né? Porque, sim, tem muitas igrejas que compraram um monte de climatizador e penduraram na fachada e fica uma coisa esteticamente nada horrível. recomendável. Então, foi essa par... Só um dos elementos, já que tu perguntou isso, tá? Hoje existe, sim, toda uma tecnologia de planejamento do ar-condicionado central, né? Que não fique aparente. E também não podemos nos esquecer do abrigo, porque a última missa de Santo Expedito, eu mesma, eu própria em pessoa filmei a missa, né, do Anderson para transmitir ao vivo no Facebook. E fiquei na chuva. Ficou na chuva. E era Na isso que eu ia chuva de comentar. capuz. As pessoas Pra ficam não na perder chuva, a as pessoas transmissão. ficam ali. Na e chuva. Ela foi a última. E pensa Mas que em tinha contrapartida, muita gente. este banho te deu o quê? Esse banho te trouxe a Teodora. A Teodora. Que ela não se chamará Não faça um Expedita por mistério. pouco. Conta essa história direito, Naila. Expedita, mas nos entrelinhas Teodora é Expedita. Pra quem tá ouvindo ou assistindo, não foi nada combinado, tá, galera? Inclusive, a Naila veio de última hora aqui participar, não estava nem previsto. Porque esqueceram de me chamar. E pra fechar, Naila, conta essa história aí, como é que é... Vou contar. Então, a gente... eu já estava querendo, enfim, engravidar, já fazia vários meses, enfim, muitos meses, né? E depois de um tempo, assim, até um dia eu falei pro Rodrigo, falei, mas que coisa, talvez não é para ser também, não quero que isso fique na minha cabeça como uma meta de vida, sabe? Comecei a ficar chateada, mas como tinha conhecido o Dom Anderson, acabei começando a frequentar um pouco mais, assim, a igreja aí, e me conectar um pouco mais com Deus e tentar trabalhar um pouco a minha espiritualidade. Enfim, e comecei a ir em algumas missas e ficar lá e pensar sobre isso. E nesse dia, que é o dia 19 de abril, que é o dia de Santo Expedito, eu cheguei na capela sozinha, bem assim, descrente. E o Dom Anderson me olhou e falou, quem sabe tu pode fazer um favor para mim? Poderia transmitir a missa, pega meu celular, o tripé, e vamos transmitir a missa no Facebook. E a missa durou 2 horas. E eu fiquei em pé, na chuva, 2 horas, com o capuz do meu agasalho, pegando chuva, mas ali firme na minha fé. E quando terminei, tinha muita gente. E muita gente estava na minha situação, na chuva. Porque não tem como entrar todo mundo. Tinha os ventiladores, a chuva, a noite. E estávamos todos firmes ali.
Quando terminou a missa, eu fiquei esperando para entregar o celular pro Dom Anderson, e eu acho que quando todo mundo saiu, ele viu que eu tava com uma cara assim, que eu precisava de mais alguma coisa. E ele me disse: vem aqui que eu vou te dar uma bênção individual. E eu fui bem pertinho do altar e ele me disse: coloca a mão no pé do Santo Expedito e pensa em alguma coisa urgente. Eu pensei, mas será que é urgente mesmo? Ou será que eu vou fazer um pecado que não é para tanto? Pedi com medo, mas pedi. Mas pensei, mas eu podia conseguir engravidar. E veja bem, eu cheguei em casa nesse dia, inclusive o Rodrigo não estava em Chapecó, acho que o Rodrigo estava fora, em viagem, não me lembro bem, assim, era uma quarta-feira? Quinta-feira, era uma quinta-feira. E eu cheguei em casa e foi o dia que veio, enfim, a minha menstruação, que foi o último dia. E no mês seguinte eu estava grávida da Teodora. E eu queria muito uma menina, queria muito que fosse, enfim, nesse período. E quando nós fomos para o hospital para fazer o primeiro ultrassom e conversar com a médica, ela ainda me questionou assim: mas tu tem certeza que tu sabe a data? Eu falei: tenho certeza, é 19 de abril e não tem para ninguém. E agora bora, né? Então, estamos aí felizes com 38 semanas de gestação, super bem. E semana que vem teremos a pequena. Adivinha quem vai batizar? Vamos ter que Johnny, eu procurar quero pegar esse gancho da Naila, porque assim, ó, a gente na fé, a gente encontra pessoas radicais mesmo, né? Nós estamos dentro de uma igreja tradicionalista, é muito bom, mas não nos obriga a nada, e por isso que eu falei, tem dízimo? Tem, mas não se cobra. Ele esquece, às vezes, até de falar, a gente despede, porque, né, nós precisamos, eu sou a pessoa claro, que precisa arrecadar, né? E eu me encontrei na fé. Sabe que eu tenho uma irmã que sempre acompanha os padres da igreja romana e tal, e eu achava aquilo, sabe, cada um se encontra onde quer. Não é que é nada milagre, o que a Naila contou e o que eu vou te falar agora. Eu tenho na minha capela, uma menina foi lá, entrou na capela, pediu para Nossa Senhora das Graças para engravidar. Enfim, chegou lá um dia com um vaso de flor. Dete, eu vim trazer para Nossa Senhora porque eu estou grávida, e no sábado que vem o Dom Anderson vai batizar a Sofia, que nasceu, segundo ela, a partir da Nossa Senhora. Então, assim, não é nada para a gente dizer para vocês que acontecem uns milagres. Não, mas é uma conexão, a gente se conecta, tu abre né? esse portal de conexão. Se conecta. E é muito bom, assim, é sem obrigação, né? E eu acho que nesse dia da missa eu me senti útil, né? Talvez eu me senti... abriu para aquilo. Me senti útil, eu me senti... Quem sou eu na fila do pão, né, Johnny? Para estar aqui numa celebração grande com todas essas pessoas, e o Dom Anderson pediu para mim, para eu transmitir a missa. Então, acho que eu me senti útil e isso me fez com que eu me conectasse comigo, né? Com o meu amor, com o meu coração, enfim... E o Rodrigo, quando falei para ele, ainda foi antes disso, né? Que falei: Rodrigo, então, o Dom Anderson falou lá no escritório sobre uma empresa para executar, né? Eu falei: quem sabe? Pensei, vou pegar ele bem, né? De bom humor, de manhã, tranquilo, tomando café. Ele mas assim, não me perguntou nada. Ele falou: pô, com certeza, pode ligar para eles e dizer que a gente está dentro e vai participar. Então foi muito natural, assim, muito leve, né? Que pensam, e outros desafios, além dessas coisas bonitas que elas contaram, né? O desafio do sino, né, Rodrigo? Tá? Quando a gente mostrou todo o projeto, eu lembro que eu falei aqui numa das reuniões: olha, presta atenção no estrutural, porque aí vai um sino. Essa torre não é decorativa, ela vai sustentar um sino de 1 tonelada. E que eu imagino que quando ele badale, o peso, né, sim, enfim, impacte muito maior. Então são esses pequenos desafios. Mas para quem faz o edifício que estão fazendo lá, do lado da gente, que
Com certeza, Vai quando eu olho segurar para a o sino. torre, lá uma Olha quadra aí. de distância, que está levantando cada dia, é claro. Porque a gente também quis... Hoje tem outras formas de um sino eletrônico Sim. que nem precisaria aquele de 1 tonelada de bronze lá pendurado na torre. No entanto, não fecharia com o conceito da igreja. Aliás, se contem felizes que ele não pediu igual o da Aparecida, que tem 10 sinos que vão tocando música giro. assim, conforme vão badalando. Não, da Aparecida foi patrocínio do... Eu ia pedir se o sino do já estava Niemeyer, no orçamento. Exato. Se o sino fez parte do orçamento, Vem da Rodrigo onde esse já. sino, né? Não. Vem de outro Você tem que dar uma país. olhada. Tá no Olha, teu de onde escopo, virá ainda não sino. sabemos. Nós só sabemos que teremos lá um sino de 1 tonelada. Olha só. Quando a torre estiver pronta, né, com uma estrutura firme, a gente vai em busca do Nossa. sino. Isso aí, pessoal. Então, para comprar o sino, precisamos da sua ajuda. Você que está assistindo, aonde a gente encontra os Servos de Maria e consegue deixar rede social, Nós contato? temos o Servos de Maria Chapecó, né? Então o pessoal segue a gente ali, o Dom Anderson, que é o popular, né? Que a gente só segue ele. O dom da selfie. E o Dom da Selfie, então no Instagram dele, no meu, né? Deste Sandavalli, e no Servos de Maria Chapecó, que a gente está agora começamos a formatar a página para daí que as pessoas vejam e que a gente vai colocar o passo a passo da obra ali também. Legal. Então podem acompanhar não só o trabalho do Dom Anderson, quanto da Pax, quanto Isso, da e nessas Naila. redes sociais, tanto na minha página quanto na página Servos de Maria, lá do Insta, vamos postar constantemente aí sim o Pix, né? O Sim. QR Code ou a chave, para que as pessoas façam toda e qualquer doação, desde um tijolo, tá, até o valor do sino, se quiserem doar, não é mesmo? Maravilha. Foi muito E as bacana. pessoas sabem, estão fazendo, Johnny, ações individuais. Por exemplo, uma pessoa que fez aniversário de 60 anos para a família e que colocou lá no grupo da família que o presente seria doação de qualquer valor para o Pix da igreja. Né? Eu achei bem Que bacana. legal isso. Bem bacana. Recentemente também um outro casal fez bodas, 50 anos, e eles pediram uma cesta básica que veio tudo lá para a comunidade para a gente também ajudar aquelas famílias carentes do entorno, né? Especialmente do Pinheirinho, dessa região aí. Então as Duas pessoas... famílias já doaram todos os tijolos da obra. Isto, então os tijolos, né, um casal lá, metade de uma família, metade da outra, o equivalente. Então acredito que agora sim é um ponto importante de quem está nos vendo, nos ouvindo, e com o aval aqui da nossa presidente, mas eu tenho lá uns tijolos que estão lá no fundo do meu terreno, eu posso doar para a Pax colocar na minha obra, né? Não é bem esse o fluxo e o cronograma, né? Dete, fale como vai ser. Não, porque daí o que a gente vai fazer? Como tem muita gente que vai querer doar daqui a pouco, todo mundo vai querer doar o tijolo, porque a gente fez uma campanha também de tijolo, colocou o valorzinho. Quanto custa um tijolo hoje? R$2. A gente fez ali uma caixinha, as pessoas vão lá dar. Um tijolinho é importante demais para nós. Como uma pessoa que frequenta a igreja, uma semana aí, chegou no final da missa, ela disse, eu vou doar os tijolinhos da torre. Né? Só os tijolinhos, mas ela quer fazer aquilo, as telhas e os tijolinhos, enfim. Então, a gente reverte isso em valores. Né? Você quer me dar 10 sacos de cimento, quanto custa, Rodrigo? Uns R$32. Tá, R$32. R$32. Então, você não me dá os 10 sacos de cimento, você vai me dar Em dinheiro. 300 Sim, fica mais fácil reais, fazer a gestão, e a gente né? agiliza Claro. isso dessa forma. Com Senão, certeza. daqui a pouco Mas nós estamos cheios de tijolo e nos faltam os ferros. E é legal que materializa, né? Claro. A doação, de certa Exato. forma. Exato. Naila, onde que o pessoal encontra vocês? Nas redes sociais? Tumeleiro Pra ver o teu trabalho? Arquitetura. Estamos aí com o nosso Insta, site, né? No centro da cidade. Nosso escritório fica na Avenida Getúlio Vargas, esquina com a Benjamin, que é o calçadão. Fácil de achar. Estamos à disposição e felizes aí com o resultado que já estamos vendo. Maravilha. Obrigada, Johnny. Rodrigo está aqui também na Getúlio Vargas, né? Mas onde encontra nas redes sociais? Site? Pax Empreendimentos, o site é soupax.com.br e o nosso canal de venda é a Plaza Imóveis, que também é anexo à nossa sede aqui, que é na Getúlio Vargas, esquina com a Paulo Marques. Maravilha. E por último, então, os canais do Padre. Então, eu já encontrei o Padre nas redes sociais, digitando lá. É fácil encontrar, mas deixa também para o pessoal que está ouvindo aí. No Instagram, Servos de Maria CCO ou Dom Anderson.
físico, estamos lá na Rio de Janeiro, 1169D, celebrações aos domingos às 19 horas e às quintas-feiras às 19 horas. E as lives? Lives no Facebook e Instagram, nos acompanhem. Lives, Muitas. temos também. Eu vi bastante material lá. Parabéns, Padre, pela iniciativa, pela ideia. Parabéns a todos, né, que estão envolvidos nisso. Johnny. Esse voluntariado é aquela máxima, né? Fazer sem esperar ou pensar a quem, né? Então, aquele exemplo que você deu, você poderia ter 1000 motivos para reclamar que foi escolhida para fazer uma transmissão, mas você encontrou ali um significado, uma utilidade, como você falou, e se reconectou com você mesma e coisas boas aconteceram. Depende do nosso ponto Muito de vista, bacana. né? Eu quero de deixar o agradecimento a ti, Rodrigo. Muito obrigada. Agradeço a toda a tua equipe, que é tão prestativa. Eu, ignorante na área, então faço muita inquisição, né? Pergunto, preciso saber, a aflição, é o dinheiro, né? Enfim. Mas obrigada pela disponibilidade de vocês fazerem isso conosco. E você, mãe da Teodora, obrigada, meu amor. Obrigada Vamos mesmo lá. de coração. Carla, beijo, Estamos obrigada. juntos. Estamos juntos. Obrigado e pela vai ser oportunidade muito lindo. também de participar desse projeto. Imagina, é muito aí, né? lindo para mim, que já estou lá do outro lado, quase. É muito lindo ver os jovens engajados assim, né, Dom Anderson? É muito bacana. Com certeza, esse agradecimento, Dete, fundamental, tá? Tanto para o Rodrigo e a Naila, como para o escritório da Isadora também. Mas, em nome destes 3 profissionais, todos os demais de cada um dos escritórios, porque foram muitas pessoas envolvidas. A Naila citou uma lista agora de engenheiros e outras pessoas que colocaram a mão na massa nesses projetos. Não podemos esquecer de colocar o nome de todos eles no nosso livro. Vamos fazer uma das placa orações bem perpétuas. grande lá para encher o tapume. Tem uma pessoa que eu esqueci de citar aqui, que é o Cris Caon, da CSE Estruturas, que ele também doou o projeto estrutural para a igreja. Ele é parceiro nosso, também fez a doação do projeto aí, né? Cris. Agradecer o Cris também. Obrigada, Cris. O Cris também tem, olha, quantos anos, Rodrigo? Cris é mais novo que eu, Cris tem 28, eu acho. Olha, que é uma bom, que turma bom. de gente Que nova bom. com vontade de trabalhar, o sinceramente. mais bacana Contrariando, né, o que exato. se pensa, né, da nova geração. E trazendo o bacana é que lições estão aí. vindo fazer coisas para a nossa igreja. Acho muito bacana. Que Acho legal, que a igreja né? está cumprindo sua Legal. função de trazer os jovens. Verdade. Padre, mensagem final, então, para quem está ouvindo, quem está assistindo, se puder deixar, então, para nós. Eu vou pegar um gancho no que a Dete disse, entre tantas coisas. A igreja somos nós. O conceito de igreja é justamente a união de todos os batizados do mundo todo que formam o corpo místico de Cristo, onde Ele é a cabeça e nós somos os membros. Mas por que precisamos de um templo, então? Para o lugar do encontro, para nos conectarmos, para que essas células não andem espalhadas, porque se a célula deixar o corpo, já é uma célula morta. Ela precisa de vida, ela precisa respirar. E a comunidade é isso, é o corpo místico de Cristo vivo, respirando nas pessoas, nas ações, nos sonhos, enfim... Você que está nos vendo, nos ajudando, que já nos ajudou, continue nos ajudando. Você que está talvez desconectado, procurando um lugar do encontro, venha fazer essa experiência, eu diria. Nós não temos uma argumentação filosófica do porquê somos melhores, até porque eu nem acredito que nós somos melhores, nem piores, né? Mas temos uma identidade religiosa própria e aqueles que se identificam estão bastante satisfeitos. Venha somar, venha fazer parte desse grupo. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Então, isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. E muito obrigado por quem ouviu e quem assistiu. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado. Sucesso!